Graças a Deus por esse primeiro momento do nosso culto. Vamos agora a essa parte da pregação da palavra de Deus. As crianças podem se retirar e nós adultos vamos abrindo nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Eu estou pregando expositivamente esse capítulo. Nós vamos ficar ainda mais algum tempo neste capítulo de Hebreus. Eu gosto desse capítulo porque ele nos remete para o Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, ao mesmo tempo revendo muitas coisas importantes que Deus fez na vida de grandes servos dele no Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos ler versículo 13 até 16. Daqui a pouco nós vamos ler versículo 13 a 16. Mas o título da minha mensagem hoje, o tema da minha mensagem tem a ver com cidades. Nós vamos falar sobre a cidade predileta de Abraão, Isaac, Jacó. A cidade predileta de Moisés, a cidade predileta de todo cristão verdadeiro. Se você realmente teve um encontro com Cristo, você vai falar: eu estou com Abraão, eu quero morar naquela cidade. Tupã é legal, qualquer outra cidade desse mundo, talvez você tenha uma cidade favorita nesse mundo além de Tupã, mas você vai entender, e você já entendeu que não tem morada melhor, não tem cidade melhor do que a Jerusalém celestial. Livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala que a fé que agrada a Deus. O livro de Hebreus, capítulo 11, fala sobre fé. E fala ali que a fé que agrada a Deus não é essa fé que o povão tem, não. A maior parte do povo, a gente conversa com parentes, pessoas que não estão nem aí com Deus, eles falam: eu creio em Deus. Essa fé da boca para fora, essa fé que é um mero acreditar na existência de um Deus, isso não salva ninguém. A fé que nos religa a Deus, que nos reconcilia com Deus e nos leva a Cristo para a salvação, é mais do que acreditar na existência de Deus. A fé que salva é uma certeza daquilo que se espera, é uma prova das coisas que não se veem. A fé verdadeira, a fé que salva, é algo que entra pela nossa mente, mexe com o nosso conhecimento, depois desce para a emoção, mexe com o coração e depois mexe com a nossa volição, com a nossa forma de escolher as coisas. A gente, uma vez que entende que Deus existe, entende que Ele se revela a nós através da natureza, da consciência, da Bíblia, das Escrituras, de Jesus Cristo, isso vai mudando o nosso jeito de sentir, de escolher, de viver. Então a fé verdadeira que salva, ela muda seu jeito de falar, de escolher, de viver, de comprar, de casar, de criar os filhos, de andar por esse mundo. Quando um pecador, vamos ver se você se identifica agora, quando um pecador realmente é abençoado pelo Espírito Santo, com a fé que salva, com a fé que de Abraão, de Isaac e Jacó, o que acontece? Ele começa, de acordo com o livro de Hebreus, ele começa a querer adorar a Deus, como Abel adorou, entregando as primícias do seu rebanho, entregando o seu melhor. Quando a pessoa realmente tem os seus olhos abertos por esse presente do Espírito Santo chamado fé, quando a pessoa realmente recebe de Deus a fé salvífica, ele quer andar com Deus, como Enoque andou com Deus no meio de uma geração pervertida, que era o caso da geração de Enoque. Quando a pessoa realmente tem a fé verdadeira, recebe a fé verdadeira, ele quer obedecer a Deus como Noé obedeceu, ele quer seguir a Deus como Abraão seguiu, ele permanece firme até o fim. A fé verdadeira é uma coisa maravilhosa, é o Espírito Santo que começa essa bênção na sua vida e ele mantém você alicerçado nela, e você nunca desiste, você permanece firme até o fim. Essa história, esse é o testemunho das pessoas que Deus mandou o autor de Hebreus registrar como exemplos de fé verdadeira. Ele fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, etc. Permanecer firme até o fim. Eu louvo a Deus pelos que vão se batizar em breve na nossa igreja. Temos um grupo talvez de 15, 20 pessoas que vão se batizar daqui uns domingos. Louvo a Deus por esses que estão chegando. Mas eu louvo a Deus especialmente pelos cabeças brancas da nossa igreja, por aqueles irmãos que domingo de manhã sentam mais lá atrás, são os anciãos,
são as irmãs da nossa igreja, que não tem cabeça branca porque elas tingem o cabelo para ficarem mais bonitas e ficam, né? Eu louvo a Deus pelos mais, aquelas pessoas que têm 40 anos de igreja, 30 anos de igreja, 50 anos de evangelho, tão firmes. Jurandir, 110 anos, firme ali. Irmão João Bação, 80 anos, né, irmão? Firme nas promessas de Jesus. Olha, minha esposa abriu uma pequena escola de inglês uns tempos atrás. Na hora de fazer matrícula, se 60 pessoas se matriculam, só 30 terminam. As pessoas começam, mas não terminam as coisas. Na vida tem muita gente que poderia estar longe, mas o que acontece? Começa e não termina, começa e não termina, começa e desiste. Por isso nunca chega a lugar algum, está sempre mudando de emprego, está sempre mudando de vocação, de projeto de vida, nunca termina nada. Eu gosto de olhar para a vida desses homens, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. Eles permaneceram firmes até o fim. Abraão, aos 89 anos de idade, continuava firme, aguardando a promessa de Deus. Moisés, aos 80 anos de idade, ele estava começando o seu maior projeto de vida. Ele ia liderar o povo através de um deserto por 40 anos, até 120 anos de vida. Perto da morte, Isaque, José, Jacó estavam firmes. O texto sagrado que nós vamos ler fala que eles, perto da morte, vendo a morte chegar, eles não estavam apavorados com medo, eles estavam chamando os filhos para abençoá-los, para falar o que Deus havia feito, o que Deus iria fazer após a morte deles. Eles enfrentavam a morte com firmeza, com fé, instruindo seus filhos, motivando seus filhos. Sabe, eu louvo a Deus porque Ele chama e trabalha com jovens. A Bíblia fala sobre Deus chamando Samuel, o pequeno Davi, o jovem Timóteo. Deus, Ele chama e trabalha com jovens, mas eu louvo a Deus porque Deus também chama e trabalha com os idosos. Quando eu fui para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em São Paulo, foi quando eu comecei meu curso, antes de depois mudar-me para outro país. Ali na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, eu, um jovem, eu olhava para aqueles seminaristas, olhava para a minha igreja, e eu tinha uma tentação de me formar, para então sair, ser ordenado pastor e começar uma igreja só para jovens. Eu tive essa tentação. Eu fui numa igreja chamada Tio Cássio, aquele foi comigo naquela ocasião. O Tio Cássio era uma igreja que o pessoal... É um pastor velhão que tinha só jovens na igreja dele, todo mundo sentado no chão de uma grande sala, e eu falei, eu quero uma igreja assim, uma igreja só de jovens. Recentemente eu encontrei um pastor que ele falou, olha, eu estou ficando velho, eu quero formar uma igreja, mas eu quero formar uma igreja só de pessoas da terceira idade, eu quero formar uma igreja só de idosos. Enquanto ele falava isso para mim, para o meu colega falou assim, olha, você vai formar uma igreja só de idosos, de 60 anos para cima. Ele falou, então é melhor, na equipe pastoral você ter um coveiro. Irmãos, a igreja saudável é como um relógio analógico suíço. A igreja saudável é como um relógio analógico suíço. Ela tem um ponteirinho pequeno e tem um ponteirão grande. Ela tem um ponteiro pequeno que marca um lento, que marca a hora. Ela tem um rápido que marca os minutos. E os dois trabalham juntos. O ponteiro lento, ele significa os idosos da igreja. O ponteiro rápido significa os jovens da igreja. Os idosos fornecem para a igreja de Cristo sabedoria, cautela, prudência, paciência. Os jovens trazem para a igreja de Cristo a força, a rapidez, a agilidade, a vida. Observando essas pessoas, esses idosos aqui, Abraão, Isaque, Jacó, no final das suas vidas, esses que permaneceram, que venceram, que partiram naquele teste final mais difícil, quando a morte está chegando, eles estavam de bem com Deus, de bem com a família, de bem com si mesmos, com paz no coração, sem medo da morte. Isso é vitória. Isso é vitória. Olhando para eles, nós vamos observar hoje, que há um segredo por trás da vitória deles. Essa fé deles, essa fé que você, se não tem, precisa ter. E se tem, você precisa nutrir essa fé, desenvolvê-la mais ainda. E um segredo valioso da fé deles é que a fé que eles tinham em Deus os levavam a ambicionar mais de Deus,
a presença de Deus, a cidade de Deus, a morada de Deus, o céu. Esses homens, eles ambicionavam o dia de partir e morar com Deus na Jerusalém celestial. Abra de novo a sua Bíblia, já está aberto. Vamos ler Hebreus 11:13. Hebreus 11:13. Presta atenção, o texto fala isto que eu acabei de dizer. Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas terrenas aqui, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Entenda o versículo. Porque os que isto dizem, dizem o quê? Testificam que são estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem que são peregrinos e estrangeiros na terra, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus também não se envergonha deles e de se chamar o seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade celestial. Irmãos, o problema da igreja hoje é que ela vive como se esse mundo fosse nosso destino final. O problema da igreja evangélica hoje é que ela parou de falar sobre o céu, sobre o reino de Deus, o reino dos céus, e está passando a ideia que nós vamos ficar para sempre aqui, que esse é o nosso destino final. Nós falamos de Jesus para nos ajudar agora a casar, a ter carro, a ter casa, a ter sucesso, a ter dinheiro. Nós falamos de Jesus para nos ajudar a ser felizes no reino da terra. Esse é o problema com a igreja atual. Ela está contente com esse mundo, ela está contente com essa fase de prosperidade do nosso Brasil. E a Bíblia fala que este mundo não é o nosso lar. Eu me lembro de recentemente numa ceia do Senhor falar que Cristo morreu na cruz, não só para nos perdoar os pecados, mas para nos ensinar a se desarraigar deste mundo e nos preparar para partir, para estar com Deus. Mas tem gente que não quer partir, tem gente que tem medo de morte, tem medo do fim da vida aqui na terra, não entende que a Bíblia fala sobre uma vida muito melhor lá no céu, e fica se agarrando a bênçãos, vem aqui para frente só para chorar por coisas imediatas, do aqui e do agora. Eu quero uma casa, eu quero carro, eu quero terreno, eu quero terra, eu quero dinheiro, eu quero só coisas aqui. Nunca se preocupa com o crepúsculo da vida, com o grande vestibular da vida, que é a morte, e a nossa fase de transição, deixando esse mundo para encontrar-se com o Criador. A Bíblia fala que esse mundo não é nosso lar, somos peregrinos. Por isso que o texto fala que Abraão, ele confessava que ele era estrangeiro e peregrino aqui na terra. Peregrino aqui na terra. O fugitivo, ele anda a esmo por aí porque ele está fugindo de casa. O andarilho, o vagabundo, ele anda por aí porque ele não tem casa. Mas o peregrino, o estrangeiro, ele está andando por aí caminhando em direção da sua casa, do seu lar. Ele é peregrino, ele é forasteiro. Esse não é o seu país, ele está indo em direção à sua casa, em seu país. Por isso Abraão, que tinha tanto dinheiro, morava em tendas. Ele não se estabeleceu em Ur, não se estabeleceu em Sodoma, não construiu a melhor casa lá em Sodoma e Gomorra. Ele morava em tendas. Por quê? Porque ele sabia que ele era um peregrino aqui na terra. Ele buscava uma pátria. E se na verdade ele se lembrasse ou quisesse voltar para Ur ou para Sodoma, ele podia, a hora que ele quisesse, ele tinha dinheiro para isso. Mas não, ele continuava morando em tendas. Por quê? Porque ele desejava uma pátria melhor, a pátria celestial. E ele ficava seguindo a orientação do Senhor e não a orientação do seu coração materialista. Sabe, eu e você temos muito em comum com Abraão e com os patriarcas. Eu não vou me referir daqui para frente mais sobre todos os patriarcas. O texto está se referindo não só a Abraão, mas a todos os patriarcas. Mas até para facilitar a minha prédica aqui, eu vou me referir a Abraão, a experiência dele, e mostrar para mim, para você, que a experiência de Abraão, o seu relacionamento com Deus e com essas
3 cidades têm tudo a ver com a sua vida espiritual também. Você vai entender o que eu quero dizer. Como Abraão, nós também, a nossa história, a nossa jornada com Deus envolve 3 cidades. 3 cidades. Ur dos Caldeus, Sodoma e a Jerusalém Celestial, o céu. Como Abraão, a minha história, a sua história, se você é cristão, envolve 3 cidades. Uma cidade que fica para trás, a cidade que ele havia deixado, uma cidade que está ao lado, que é Sodoma, e uma cidade que está à sua frente, que é a Jerusalém Celestial. Vamos falar sobre cada uma delas, e o relacionamento de Abraão com essas cidades. Vamos falar primeiro sobre Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, a cidade que ele teve que renunciar, a cidade que ele teve que abrir mão para poder seguir a Deus. Quando falamos sobre Ur dos Caldeus, uma cidade que é mencionada na Bíblia, nos tempos de Abraão, 4.000 anos antes de Cristo. Logo, você que tem essa ideia bem moderna de história, você começa a pensar, puxa, em Cristo, 4.000 anos para trás de Cristo, Ur dos Caldeus devia ser uma caverna. Abraão devia morar numa caverna, devia ser uma pequena vilinha com umas cavernas. Não. O professor Adalto defende a ideia que quanto mais perto do Gênesis, mais desenvolvido era o mundo. As pessoas eram muito mais inteligentes e capazes. O homem está ficando burro, não está ficando mais inteligente. Você usa um computador, que é uma máquina, mas você não consegue, se quebrar um fiozinho lá dentro, você morre na praia. Você não faz mais nada. Ur dos Caldeus, a arqueologia moderna descobriu que era uma linda cidade, mais bonita que Tupã. É uma cidade bem organizada, com dutos de água, grandes construções, casas com 14 quartos foram encontradas, 14 quartos, várias casas, dutos de água, comércio pujante, uma população de mais ou menos 300 mil habitantes. Essa foto que está sendo mostrada aí é reconstrução artística, baseada nos achados arqueológicos. Pouco tempo atrás, um satélite ia fotografando, viu uma mancha perto do Iraque, ali no Iraque, no sul do Iraque. Fala, que mancha é essa? Foram ver, foram escavar, era uma cidade, acharam Ur dos Caldeus. Por muitos anos, aquelas pessoas que odeiam Deus, odeiam Cristo, odeiam a Bíblia, criticavam esse papo de Abraão, de Ur dos Caldeus. Isso é tudo lenda, é tudo mito, e eles tiveram que engolir. A arqueologia mostrou que o que a Bíblia fala sobre um homem que viveu há 6.000 anos atrás, é verdade, a cidade dele existe. Existem evidências arqueológicas à vontade quanto a isso. Então você pode ter a ideia de que Ur dos Caldeus era uma ótima cidade para Abraão se estabelecer, crescer, ficar rico e curtir. Mas um dia, o Senhor da glória falou ao coração e aos ouvidos de Abraão. Deus acordou Abraão de noite e falou: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, e eu vou te levar para um lugar, eu vou te levar para uma cidade muito melhor do que essa. Abandona, renuncia à tentação de ficar se estabelecendo e se enriquecendo e curtindo essa cidade bonita chamada Ur dos Caldeus, e vai comigo, eu vou te levar para uma cidade muito melhor. E eu não estou falando de Jerusalém aqui na terra, estou falando da Jerusalém celestial. Abraão entendeu, ele acreditou nisso. Por isso o texto diz que ele considerava-se como um estrangeiro, um peregrino aqui na terra. Ele entendeu que o chamado de Deus não era só para mudar de Ur dos Caldeus para Jerusalém, mas era para mudar de Ur dos Caldeus para o céu. Ele falou: aqui na terra eu sou um peregrino. O texto fala que ele podia voltar para Ur dos Caldeus. Se um momento ele quisesse, ele tinha dinheiro, como eu falei, liberdade, ele podia voltar para Ur dos Caldeus, mas ele não quis. Ele podia se estabelecer em Sodoma, ele não desejou, porque ele ambicionava essa cidade melhor, chamada céu, que Deus havia prometido para ele. Cristão, se você é cristão mesmo, um dia Deus chamou você pelo nome, um dia Deus tocou seu coração, um dia Deus falou com você, declarou seu amor por você.
e mostrou para você que o amor dele vale mais do que todas as amizades, do que todas as riquezas desse mundo. E você prontamente abandonou o que foi necessário para seguir a Cristo e começou a pegar firme com Deus. E você começou a chegar a Cristo e confessando os seus pecados, recebendo o seu perdão, entendendo o porquê que ele morreu na cruz. E você foi salvo, e para seguir a Jesus Cristo, você foi entendendo através dos evangelhos, pouco a pouco, você foi entendendo que isso que você achava que era tão bom, não é tão bom, você precisa abandonar isso para pegar algo melhor que Cristo tem para você. Aquilo que você achava que era certo, não é certo, é errado aos olhos de Deus, então você abandonou e substituiu por algo que é certo, que é de acordo com a vontade de Deus, e assim você entrou no processo de santificação de vida. Eu louvo a Deus porque, vou falar dessa igreja, que dos últimos 14 anos, eu tenho aqui na nossa igreja alguns jovens que para seguir a Cristo, eles abandonaram certas amizades do mundo. Eles abandonaram certas amizades com as quais eles cresceram, amigos de infância, mas por causa de Cristo. Eles viram que agora, com Cristo no coração, essas amizades e seus programas, suas conversas eram totalmente incompatíveis. E eles foram saindo fora, abrindo mão de Ur dos Caldeus. Nossa igreja, que eu lembro, tem 2 moças que abriram mão de noivos, porque no processo de noivado elas se converteram, elas ouviram a voz de Deus, e elas falaram para o noivo: olha, eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir esse livro, a palavra de Deus. E eles falaram: não, eu quero seguir minha tradição, nós vamos casar, ou você pode, eu respeito, você pode seguir o seu livro, o seu Jesus, eu vou seguir a minha religião. E elas falaram: não, por causa de Cristo, infelizmente eu tenho que abrir mão de você. Nossa igreja, recentemente batizamos uns jovens, conversei com ele, e ele falou: pastor, por causa de Cristo, eu estou abandonando uma tradição da minha família, de almoços longos, regados com muita bebida e muita conversa torpe. Eu não tenho mais condições de participar desses almoços, não tenho condição. Eu vou lá, eu como, fico um pouquinho, mas não aguento mais. É zombaria contra tudo, contra Deus, contra tudo. Não tem condição de ficar ali. Não é meu ambiente mais. Em 2012, na conferência da Fiel, eu e a Vânia tivemos o privilégio de conhecer um casal de recém-casado, jovens bonitos. Casal daqueles que parece manequim, capa de revista. Fomos conversando com eles, tal. Eles estavam se preparando para trabalhar no Peru, através da missão Heart Cry do Paul Washer. Mas, de onde vocês são? Nós estávamos no Real Madrid. Eu participei da escolinha lá e eu estava para ir para o profissional. Mas o Senhor me chamou. E quando Deus me chamou, eu abri mão daquilo lá para poder seguir a Cristo. E nós não vemos a hora de ir para o Peru, trabalhar, abrindo igrejas ali. Nossa igreja tem um jovem senhor, talvez eu vou falar, você vai saber quem é. Ele, quando se converteu a Cristo, o Ur dos Caldeus dele era o Rio Paraná, sua lancha, seu rancho. Todos os domingos, a sua igreja era lá. Ele amava pescar, não gostava, ele amava. Mas quando conheceu a Cristo, para conhecer a Cristo melhor, para andar com Cristo, automaticamente ele abriu mão daquilo para poder estar na escola bíblica dominical, para fazer o curso de teologia, para cantar no coral, para servir a Deus. E eu louvo a Deus por testemunhos como esse. Quando o Deus da glória revela-se a mim e a você, e pede para você deixar o seu Ur dos Caldeus, amigos, hobbies, isso e aquilo, você deixa sem reserva, você deixa com alegria, porque você sabe que o que Deus tem é muito melhor do que esse mundo e os amiguinhos desse mundo podem lhe oferecer. E se você está em crise quanto a isso ainda, é talvez porque não foi Deus que falou com você ainda, é só o pregador que está falando. Então eu oro para que o Senhor hoje fale ao seu coração, você escute a voz do Senhor com a sua autoridade e beleza, e o seu coração responda em fé. Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Eu abro mão do que for para te amar, para te honrar, para te colocar em primeiro lugar na minha vida. Enquanto você não fala isso, olha, não se iluda com salvação, não se iluda que você tem fé salvífica. É perigoso, a sua alma pode ir para o inferno, você talvez está enganado.
Você precisa conhecer o Deus verdadeiro que leva você a abrir mão de qualquer coisa para segui-lo, servi-lo, estar com o seu povo. Não é tolo, disse um missionário que morreu na mão dos índios. Ele falou: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode guardar para receber aquilo que não pode perder. Você pode dizer comigo essa frase? Não é tolo. Vamos lá. Não é tolo aquele que abre mão. Isso aí tem a ver com a frase de Jesus: aquele que quiser ganhar a sua vida e se divertir bastante aqui nesse mundo, e curtir os prazeres desse mundo, o carnavalzinho desse mundo, ele vai perder tudo. Mas aquele que abre mão de tudo isso para me seguir, ele vai ganhar a vida eterna, que ele jamais poderá perder e que jamais termina. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode guardar para receber aquilo que não pode perder. Ur dos Caldeus, cidade da renúncia. Esse era o relacionamento de Abraão com Ur dos Caldeus. Ele renunciou. Depois, segunda cidade, Sodoma. Sodoma representa aquela cidade pela qual ele teve que passar. Você e eu estamos passando por Sodoma, indo em direção ao céu. Sodoma é Tupã, é a cultura, da cultura nossa, dos homens que alguns acham que acreditam em Deus, outros acham que creem em Deus, mas na verdade, o fato da população, por exemplo, estar brigando por esse carnaval, quer dizer que eles não amam a Deus, eles não conhecem a Deus. Quem ama a Deus nem fala em carnaval, nem pensa nisso. Então nós estamos passando por Sodoma, a cidade dos prazeres. Sodoma é aquela cidade que Deus destruiu, mandou fogo do céu, tamanha era a sua pecaminosidade. Sodoma era uma cidade hedonista, festeira, imoral, pecaminosa, objeto da ira de Deus. E a Bíblia fala que Abraão passou por aquela cidade. O seu sobrinho até acabou morando lá, ficando por lá mesmo. Como foi o relacionamento de Abraão com aquela cultura pecaminosa? Ele teve que conviver com aquilo. Como é que ele conviveu com Sodoma? Primeiro, coisa sobre o relacionamento de Abraão com Sodoma é um relacionamento de separação. A Bíblia fala que Abraão não alugou casa e ficou lá dentro de Sodoma, não. Ele ficou com as suas tendas lá fora. Ele ia a Sodoma quando precisava comprar alguma coisa, ia ao banco, fazia alguma coisa, algum negócio. Ele conversava com o povo lá e voltava para as suas tendas. Era um relacionamento de separação. Abraão, ele exemplifica para mim e para você que é possível viver numa sociedade imoral e não se contaminar com seus valores, costumes, conselhos, cultura, música, piadas. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo não fala assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ou melhor, ele fala assim, ele não fala não morem no mundo, não vivam no mundo, ele fala não ameis o mundo. Hoje pela manhã eu falei sobre o carnaval. Alguns jovens pediram que eu falasse hoje à noite. E eu não vou poder falar tudo que eu falei hoje de manhã, só vou dar uma pincelada para você e dizer: se você quer saber mais, me dá o seu e-mail, eu mando a mensagem de hoje, o texto da mensagem de hoje eu mando para você. Já recebi um pedido disso hoje à tarde, o Cássio pediu para passar na sua célula. Mas irmãos, vamos falar sobre o carnaval, que é algo que está para acontecer, está para estourar. A cidade vai gastar 2 milhões, não sei quanto aí, nessa folia. Nós vimos hoje pela manhã que em Romanos 13, 11 a 14, fala que os cristãos têm que acordar, despertar do sono espiritual. E não se conformar com as glutonarias, bebedeiras, dissoluções, devassidão, corrupção, dos bons costumes que acontecem nas festas e celebrações de pessoas que não temem a Deus, que não leem a Bíblia, que não levam Deus a sério. Em Gálatas capítulo 5, 19 e 21, fala que quem participa de bebedeiras, orgias e festas onde se brinca sobre impureza, sobre coisas que Deus não se agrada, em festas onde as piadas são profanas, não são agradáveis. Se Jesus estivesse lá, as pessoas não falariam o que falam. Essas pessoas que participam desse tipo de orgia e festa e bacanal, que é o caso do nosso carnaval, basta ouvir as músicas e ver que baixaria. Músicas de prostíbulo, é o que as famílias estão cantando agora no carnaval. Gálatas 5,19 fala que quem participa desse tipo de coisa não herdará o reino dos céus.
está indo para o inferno. E é melhor curtir muito bem esse carnaval. Por isso que a Bíblia fala: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. E aquele que está puro, purifique-se mais ainda. Se você está pensando em ir para o carnaval, você que está me ouvindo pela televisão, está pensando em ir para o carnaval, saiba de uma coisa: você está indo para fazer uma coisa que desagrada a Deus. Você está confrontando a vontade de Deus. Você está falando: Deus, eu não te amo, eu não estou nem aí com você, eu quero fazer o que minha carne deseja, eu quero extravasar, eu quero soltar a franga, eu não presto, eu mereço o inferno. O Senhor pode mandar para o inferno, eu vou curtir o inferno, não vou curtir o céu, porque eu não gosto de te adorar, não gosto da tua justiça, não gosto de andar nos teus caminhos, eu gosto de fazer o que me dá vontade. E eu sei que esse não é o desejo da maior parte dos foliões, porque esses foliões, os seus líderes espirituais não têm alertado eles, como eu estou alertando você. Então você está em tempo ainda de ouvir essa mensagem e falar: não vou no carnaval. Se desagrada a Deus, eu não quero. Eu quero a bênção de Deus para a minha casa, para o meu casamento, para as minhas finanças, para a minha cidade. Eu vou boicotar esse carnaval, para a glória de Deus. Sodoma, relacionamento de Abraão com Sodoma era de separação. Larga a mão de querer ser crente moderninho, que está em todos os coquetéis, que faz parte de todos os clubinhos e grupinhos da cidade. Você consegue estar aqui, consegue estar na danceteria, consegue estar aqui, consegue estar naquele papo furado do boteco não sei das quantas, do happy hour não sei da onde. Não dá para ser cristão desse jeito, a menos que você estiver lá como o Senhor Jesus ia e se misturava com os beberrões para evangelizá-los. Mas você não vai lá para evangelizar, você vai lá para se identificar com eles, ser amiguinho deles. Quem não é por mim é contra mim. Você fazendo isso, você está sendo contra Jesus, você está indo para o inferno. Que tristeza, que tristeza. Jesus Cristo falou: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Nós temos que conviver com Sodoma, mas temos que nos separar. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes, não somos esquisitos, somos diferentes. Como que foi o relacionamento de Abraão com Sodoma? Separação, em segundo lugar, ministração. Ele não só era separado, mas ele também ministrava graça, amor para aquele povo. E esse deve ser o meu relacionamento com Tupã. O seu relacionamento com Tupã tem que ser um relacionamento de graça, de amor. Nós vamos orar por Tupã, nós vamos procurar evangelizar Tupã, estender a mão para aqueles que estão buscando a Cristo, buscando a Deus, querendo ouvir e entender a palavra de Deus, buscando a salvação. O relacionamento de Abraão com Sodoma era de separação, era de ministração. Ele amou aquele povo, sem se misturar e sem compactuar com os seus pecados. Separação não é isolamento, é isso que Abraão nos ensina. Quando o povo de Sodoma foi atacado por um rei, e esse rei veio, saqueou, levou os homens, Abraão, ele enviou ajuda, socorro, libertação. Ele era rico, ele mandou 300 dos seus homens bem armados para resgatar aqueles que foram raptados. Quando Deus anunciou que não aguentava mais os pecados de Sodoma, queria destruir Sodoma, Abraão chorou e intercedeu diante de Deus por Sodoma. Tipo: Senhor, por favor, não faça isso, Senhor, não faça isso, eu tenho amigos lá, tenho parentes lá, oh Deus, por favor, não tenha mais paciência. Assim deveria ser a nossa atitude para com Tupã. Separação, não compactuar com seus pecados, com as suas festas e maneira de festar, mas ao mesmo tempo ter um tempo de ministério, ter um relacionamento de ministério, de serviço, de amor, de intercessão, de oração, de ensino. Jesus Cristo ensinou que a vingança pertence ao Senhor. Não começa a querer você vingar-se dos inimigos de Deus. Não começa você querer mandar o cantor que música profana para o inferno. Isso aí não cabe a você. Você é tão pecador quanto ele, você foi salvo, você agora precisa desejar a salvação dele, orar por ele, fazer tudo para que ele seja salvo. Você não sabe se ele é um escolhido ou não de Deus, você tem que fazer a sua parte. Deixa, a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Abraão, quando viu que aquele povo estava passando necessidade, ele mandou socorro. Jesus Cristo ensinou que a vingança pertence ao Senhor, e ao cristão cabe o quê?
amar o próximo, amar o vizinho, amar os inimigos até. Abraão mandou ajuda para sodomitas, provavelmente a maioria deles homossexuais. Ele mandou ajuda. E assim que o cristão tem que ser. Você vê um estranho caído na calçada perto da sua casa, você não chega lá e fala: amigo, você é crente ou é incrédulo? Você é batista ou você é católico? Você é ateu ou você crê em Deus? E conforme a resposta, ok, você pode ajudar, você é crente, então vou te ajudar aqui. Puxa, você se machucou feio aqui. Não, a gente tem que ajudar todos. Na hora que você vê alguém em necessidade, tem que ajudar. Abraão fez isso, ele ajudou sodomitas. E Jesus falou: cabe ao cristão amar o próximo, amar seu vizinho e amar seus inimigos. Jesus falou: ame o vizinho, ame o inimigo, porque ele sabia que normalmente o inimigo é o seu vizinho. Vamos para Jerusalém Celestial. Relacionamento de Abraão com Jerusalém Celestial. A cidade para a qual ele caminhava, a cidade que ele desejava, que ele ambicionava, que ele buscava. A pátria celestial, a morada de Deus, a morada dos salvos. No versículo 16 diz que Abraão não queria Ur nem Sodoma, ele queria algo melhor, ele queria a pátria celestial. Você viu isso no versículo 16? Ele não queria Ur, ele não queria Sodoma, ele queria a pátria celestial. E que Deus já tinha lhe preparado uma cidade, a pátria celestial. O que você pensa sobre o céu, hein? O que você tem lido na sua Bíblia sobre o céu? Depois que você chegou aqui, você já está a 1 hora mais perto do céu. Você está indo para lá. Ou não, ou para o inferno. Mas você que está indo para o céu, o que você pensa do céu? Por que você não é apaixonado pelo céu? Eu gosto de ver a Keile falando sobre o céu. Ela trabalhou muitos anos com pessoas à beira da morte, tratando de pessoas que estavam se despedindo da vida em hospital. E ela aprendeu a estudar na Bíblia sobre o céu. Ela tem uma visão do céu. É cheio de esperança, de vida, como todo cristão deveria ter. Abraão tinha essa. Você precisa ter esse conceito de que a morte não é a passagem dos vivos para o mundo dos mortos, mas é a passagem dos mortos para o mundo dos vivos. Morte aqui nesse mundo e vida é na presença de Deus. O que você pensa do céu? O céu é um lugar inimaginável, aonde não existe desonestidade, mentira, corrupção, impunidade, abuso de poder, desvio de verbas, mensalinho, mensalão, propina, peculato, formação de quadrilha. No céu não tem nada disso. O céu é um lugar onde reina justiça, prosperidade, paz e amor. O céu é um lugar, de acordo com o livro de Apocalipse, onde reina alegria e uma variedade de prazeres eternos. No Salmo 38 fala que Deus tem um rio de delícias. Essa é uma forma poética de descrever para nós de delícias maravilhosas que o Senhor tem no céu, reservado para seus anjos, reservado para todos aqueles que amam a volta de Jesus Cristo, reservado para o cristão. No Salmo 16:11 fala: tu me farás conhecer, Deus, tu me farás conhecer, quando eu morrer, for para a tua presença, tu, Senhor, me farás conhecer a vereda, o caminho da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Isso fala sobre o céu, alegria plena da tua presença. Presta atenção nessa expressão. Em Apocalipse fala muito sobre as ruas de ouro, os muros ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Fala sobre um tal de rio da água da vida. Fala sobre uma tal de árvore da vida. O canto do coral dos anjos. A perfeita comunhão dos santos. Mas o texto de Salmo 16:11 fala que no céu, a fonte de onde emana alegria plena é a presença de Deus. O que transforma e torna o céu céu é que lá mora Deus. E o livro de Apocalipse fala que os salvos o verão e o adorarão e beberão da fonte de alegria que emana da sua presença. Nessa viagem, em determinado momento no aeroporto, tinha um artistazinho. Surgiu há pouco tempo, assim de gente em volta dele.
bebendo da glória, da fama dele, querendo falar com ele, querendo abraçá-lo, querendo a sua assinatura, querendo tocá-lo. Ser humanozinho, que daqui a pouco já não vai estar mais em fama. Imagina você estar na presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, das estrelas, das galáxias. Você vai estar na presença dele, estar perto dele, que privilégio, que alegria. Você não quer, se alguém chamar você para pegar um carro zero, você não quer, Deus está aqui, que carro zero, esquece carro zero, eu quero ficar perto de Deus. É uma pena que a igreja de hoje só fala de curas por aqui e agora, vitórias por aqui e agora, bênçãos por aqui e agora. É uma pena que a igreja só fala do céu nos cultos funerais. E quando você morre, a gente tem que chamar o seu Domingos e o grupo dele para cantar uma música que tem a ver com a morte, com o céu, porque os cânticos modernos da igreja de Cristo de hoje não falam sobre o céu. São raros, são poucos. Por isso que eu pedi para o coral cantar hoje aquela música que fala sobre a Nova Jerusalém. Infelizmente não deu certo, mas daqui 2 domingos nós vamos ter. Eu vou pregar do céu de novo, que eu estou entusiasmado com esse assunto. A cada dia que passa, depois dos 50, eu fico mais animado com o céu. Eu estou que nem um Abraão. O grande autor evangélico chamado C.S. Lewis, ele falou: se você estudar a história da igreja de Cristo, você descobrirá que os cristãos que mais contribuíram para o mundo presente foram exatamente aqueles que mais pensavam no mundo futuro. Depois que a igreja, disse Lewis, depois que a igreja parou de pensar e falar sobre o céu, ela se tornou irrelevante na terra. E na Europa ela está morrendo. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Para você fazer algo grande aqui e agora, você precisa de perspectiva. E para ter perspectiva, você precisa se afastar e olhar para o alto, olhar para longe, olhar para Cristo, olhar para o reino de Deus, olhar para o céu. Senão você vai ficar falando sobre Jesus cura bereba, Jesus cura isso, Jesus faz isso, Jesus está namorado, Jesus dá carro, Jesus vai dar uma casa para você, Jesus vai dar uma roupa nova para você. Vem aqui agora, nós vamos pôr sal aqui, e Jesus vai vir, e Ele vai te abençoar com um pirulito bem grandão para essa semana toda. Os pastores estão mercadejando o Evangelho de Cristo, mexendo só com as necessidades de um povo, o mesmo povo que faz fila na casa lotérica para querer ganhar 1 milhão, que nunca vão ganhar. Eles vêm para a igreja porque o pastor promete que hoje vai vir uma bênção financeira muito grande, e a doença vai embora, e não sei o que, tudo preocupado com o reino aqui na terra, esquecendo do melhor que Deus tem para nós. Foi por causa dessa perspectiva que Abraão permaneceu firme até o fim. Foi por causa dessa perspectiva que a gente estuda o movimento cristão que se espalhou para os Estados Unidos e depois para a América do Sul, os evangélicos britânicos, porque eles tinham essa perspectiva. Seus hinos, todos eles falavam no final do céu. Eles tinham essa perspectiva, e por isso que eles lutaram pela liberdade dos escravos, por isso que eles lutaram pelas crianças abusadas durante a Revolução Industrial, por isso que eles enviaram missionários para o mundo inteiro, numa época que não tinha jatos, não tinha avião. Igreja, deixa eu falar uma coisa para você: o céu é mais do que um destino, o céu é uma motivação que energiza a gente a viver hoje com alegria, apesar dos problemas. O céu é mais do que um destino, é uma motivação que energiza você para o aqui e agora. Você precisa se apaixonar por estar mais perto da presença de Deus, pela cidade de Deus. Quando você tem certeza de que você está indo para o céu, você perde o medo de falar de Deus para as pessoas, o medo de professar sua fé. Abraão, os seus conterrâneos, Isaac e Jacó, eles confessavam para todo mundo: eu sou estrangeiro, eu não faço parte desse mundo, eu estou indo para a glória. Eu tenho dinheiro, Deus deu bastante dinheiro, mas eu não vou construir uma mansão e ficar aqui cuidando de tanta tranqueira. Não, eu vou morar em tenda, eu estou indo para o céu, eu sou estrangeiro, eu sou peregrino aqui na terra. Deus está me chamando para a morada celestial. Quando você tem certeza que está indo para o céu, você fica motivado a falar de Deus para as pessoas.
Você para com essa vergonha de ser crente, de carregar a Bíblia, de professar a sua fé. Segunda coisa, quando você tem certeza que você está indo para o céu, que você é salvo pelo Cordeiro, você é motivado a deixar o egoísmo e essa vida egocêntrica voltada para você e sua mulherzinha, e seu filhinho, e sua casinha, e você começa a querer servir. Mencionei hoje de manhã, fiquei muito contente de ver minha filha, fim de gravidez, falando para o seu marido, vai, se envolve na nossa igreja, arranja um cargo, não tem problema, domingo de manhã toda você não vai estar comigo, vai, eu quero ver nossa família envolvida na causa de Cristo, porque você, como homem envolvido na causa de Cristo, você vai crescer espiritualmente, você vai ser o melhor marido, você vai ser o melhor crente, você vai ser o melhor pai. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você é apaixonado pelo céu, você está disposto a fazer qualquer coisa para servir a Cristo. Jesus falou isso em João capítulo 12, ele fala, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus, ele sabia que está para voltar para o céu, e aqui ele está falando, esse grão na terra, grão de trigo, aqui é ele. E ele está falando com convicção sobre a morte dele, a necessidade dele morrer. Ele não estava com medo da morte, porque ele sabia que tinha o céu. Ele sabia que ele não ia ficar numa sepultura, ele não ia ficar numa cova. Ele ia para a presença do Pai. Então ele fala sobre o sacrifício de morrer com confiança. E a própria morte com confiança. Jesus sabia que ia voltar para o céu. Ele fala da sua morte com confiança. Digo-lhes verdadeiramente que se esse grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Ele vai formar uma grande igreja, a família de Deus, que vai morar com Deus e com Ele mesmo lá no céu por toda a eternidade. Daí versículo 25, ele aplica isso para mim e para você. Ele fala, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e aonde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Jesus está falando que assim como ele morreu para que muitos fossem salvos, e Deus o ressuscitou, o honrou, você cristão também, seguidor de Cristo, você precisa morrer para Ur dos Caldeus, morrer para Sodoma. Vai ser um sacrifício da sua parte, por causa de Cristo, mas Deus vai te honrar, e você vai frutificar. Você vai ser bênção. O slogan da nossa geração é eu primeiro. Eu primeiro. Jesus, o Evangelho ensina, não, você é o terceiro. Falar nisso, eu estou falando isso porque no último voo que eu fiz, o penúltimo voo que eu fiz nessas férias, foi de Lynchburg para Miami, para pegar o outro voo. Eu sentei ao lado de um servo de Deus. Eu não sabia, ele era um pastor, ele foi patrão da Rebeca, e daí ele deu lugar para mim, que o assento dele estava ao lado da Vanger, e eu estava sentando com uns homens feios lá, eu queria sentar ao lado da minha esposa, que é bonita, e ele estava lá, naquele lugar. E eu falei, senhor, falei em inglês, por favor, daria para nós trocarmos, né? Essa é minha esposa, você senta com os homens feios lá, eu sento aqui. E ele respondeu em português, ele percebeu que eu era brasileiro, tinha falado com a Vanger em português, ele percebeu, ele falou, daí nós sentamos lado a lado, o corredor aqui, e fomos conversando. Daí no final ele me deu essa pequena lembrança dele aqui, ele usa no ministério dele, é um braceletezinho, que está escrito, eu sou o terceiro. Eu falei, você é o Espírito Santo? Ele falou, não, você não pegou, ei pastor, faz a pergunta certa. Eu falei, qual que é a pergunta certa? Ele falou, você tem que perguntar, quem que é o primeiro? Eu falei, quem que é o primeiro? Ele falou, o primeiro é Deus. Eu falei, quem que é o segundo? Ele falou, o segundo é você. Eu falei, e quem que é o terceiro? O terceiro sou eu, ele falou. Como eu posso te servir? Uau, legalzinho, né? Quem que é o primeiro, Tutu? Deus. Quem é o terceiro? Você. Quem é o segundo? Eu. O Evangelho de Cristo ensina a gente a isso. A igreja precisa lembrar disso. Se o grão não cair e morrer, e decidir, para de viver para si mesmo, para de querer se promover, para de querer se aparecer, para de querer se realizar, eu vou agora viver para Cristo, eu vou servir a igreja, vou servir os irmãos, vou servir meus vizinhos, vou viver para a glória de Deus. Daí você morre, mas Deus te abençoa, te honra, Ele te ressuscita com bênçãos e maravilhas, Ele te leva para o céu, e Ele te honra. Versículo 26 fala, quem me serve precisa seguir-me,
morrendo também para as suas vontades e ressuscitando para Deus. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O que leva a gente a ter prazer em morrer para nós mesmos? É a certeza de que o Pai vai nos honrar. É a certeza de que eu estou indo para o céu. Esse mundo não é meu canto. Esse mundo não é meu estabelecimento final. Eu estou de passagem, eu sou um peregrino. Eu estou indo de volta ao lar. Em terceiro e último lugar, quando você tem certeza da sua salvação, que você está indo para o céu, você é fortalecido em seu coração. Renato falou muito bem hoje aqui. Certamente entre nós tem muitas pessoas que estão com o coração desfalecido, entraram aqui desanimados, precisando de oração. Nós oramos por você, mas sabe, não tem nada mais que possa te animar mais do que você lembrar que você é de Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo já preparou um lugar para você, e em breve Ele vai te chamar e te levar para esse lugar, para que você esteja onde Ele está. Os discípulos estavam com o coração dolorido, conturbado, deprimido. João capítulo 14, Jesus falou para eles que Ele iria morrer, Ele iria embora, eles iam se separar, e os discípulos ficaram com o coração conturbado. O que Jesus falou para eles? Fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Console o seu coração nessa verdade. Vocês são peregrinos aqui na terra, mas eu fui para a casa do meu Pai há muitas moradas. Em breve eu voltarei para buscar vocês, para que aonde quer que eu esteja, vocês estejam comigo para sempre. Não tem coisa que mais pode curar o coração de alguém ferido hoje, seja lá por que for, essa certeza de que você não foi criado para esse mundo, você está de passagem aqui. Alguns de vocês vão ficar mais um mês, outros mais 2 anos, outros mais 10 anos, mas todos nós, daqui 100 anos, não estaremos nenhum de nós aqui mais, com certeza. Essa semana, uma das praças da cidade de Kiev, na Ucrânia, uma passeata muito grande, dessas que são organizadas via Twitter, muitos jovens. Aconteceu de uma voluntária, tipo Cruz Vermelha, uma socorrista chamada Olesya Zhukovska, 21 anos. Ela saiu da sua cidade, viajou até lá, para fazer parte daquele protesto contra um governo que não está sendo de acordo com os interesses do povo. E ela foi atingida por uma bala perdida. E aquela bala pegou no seu pescoço. A foto mostra ela segurando aqui o seu ferimento e tuitando: estou morrendo. E isso circulou por todos os iPhones e telefones, provocando uma forte comoção online. Estou morrendo. Essa moça viu a morte essa semana. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Olha para mim. Todos nós estamos morrendo, envelhecendo, morrendo, indo para o fim da vida. Todos nós. Graças a Deus, muitos de vocês já ouviram o chamado de Deus para sair de Ur dos Caldeus, deixar certas conveniências, deixar certos relacionamentos para seguir a Cristo de perto. Graças a Deus, muitos de vocês já ouviram o chamado de Deus e obedeceram, e estão passando por Sodoma, numa atitude de separação e serviço, ministério. Estão buscando, como Abraão, ansiando e caminhando em direção da Jerusalém celestial. Graças a Deus por vocês. Você é salvo, você é do Senhor, você sabe para onde você está indo. Mas alguns de vocês aqui hoje à noite, você sabe, eu estou falando de você. Alguns de vocês ainda estão presos ao conforto, possibilidades e promessas de Ur dos Caldeus. Alguns de vocês ainda estão presos à cultura, aos valores, à música, aos programas, ao papo furado do povão de Tupã.
porque eu comprei, porque eu vou fazer, que eu vou ganhar 10 anos, que não sei o que. Você está preso ainda a isso. Você é um escravo do materialismo, da carnalidade, da cultura, dos valores terrenos, não espirituais, da nossa Sodoma. Mas mais uma vez, Deus com amor te trouxe a esse lugar para te chamar, falar: meu filho, meu amigo, minha amiga, deixa Ur dos Caldeus, eu tenho uma cidade melhor para você, eu tenho um lugar melhor para você estabelecer sua residência permanente. Amigo, amiga, deixa os prazeres de Sodoma, olhe para Jesus, creia no seu sacrifício na cruz e caminhe junto com a sua igreja em direção da Jerusalém celestial. Você que não tem certeza da sua salvação, aqui hoje à noite eu digo para você: em Cristo há esperança para você. Em Cristo há misericórdia, em Cristo há salvação, em Cristo há perdão para os seus pecados, em Cristo há uma nova vida que você nunca conheceu. Em Cristo há vida e vida abundante. Em Cristo há poder, segurança, certeza da salvação. O meu Jesus, o Jesus da Bíblia, ele libertou Abraão da sua cultura idólatra. Ele libertou Raabe da sua vida promíscua. Ele libertou Naamã da sua lepra e da sua incredulidade. Ele libertou a Pedro do seu orgulho e ignorância. Ele libertou a Zaqueu da sua corrupção e capitalismo selvagem. Ele libertou a Paulo do seu legalismo, blasfêmia e violência contra a igreja de Cristo. Ele é poderoso para te libertar. Se você está caindo a ficha, o Espírito Santo está falando: eu preciso de salvação. O que eu faço? Eu vou dar para você a resposta que o apóstolo Pedro deu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Salvem-se dessa geração corrompida e cante depois, sendo salvo por Cristo, você vai poder cantar com o povo de Deus essa música que fala: lá está o meu tesouro, lá aonde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos cantar de cor. Você deve conhecer, se não, olha a letra. Vamos como igreja adorar a Deus com essa canção, um pequeno corinho, vamos cantá-lo juntos, adorando ao Senhor, professando a nossa fé, na certeza da nossa salvação, na ambição da nossa alma, que é estar onde Deus está. Hoje Deus está chamando algumas pessoas aqui. Hoje Deus está chamando algumas pessoas aqui para salvação, para conversão, mudança de rumo. Deus está chamando algumas pessoas agora aqui para se converter a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, se entregar a Ele, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Hoje Deus está chamando pessoas aqui para uma nova vida em Cristo.
vida de obediência, de submissão à autoridade, ao Evangelho de Cristo. Hoje Deus está chamando você e você para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, andar com o seu povo, unir-se com a sua igreja, ser batizado. Qual será a tua resposta? Qual é a tua resposta? Mas saiba o seguinte: um dia Deus vai chamar você para passar para a eternidade. Pode ser através de um acidente, pode ser através de uma doença, pode ser através da idade avançada. Mas cedo ou mais tarde, o Deus que está te chamando agora para vir e receber a salvação, Ele vai te chamar, não sei que hora, ninguém sabe, o dia e a hora. Ele vai te chamar para comparecer na presença dEle, prestar contas do que você fez com todos os chamados de amor que Ele estendeu a você, oportunidades de se arrepender e de seguir o seu Filho como o único e suficiente Salvador. Como eu disse, algumas pessoas vão se batizar daqui uns domingos. Pessoas que ouviram essa mensagem falaram: eu sou pecador, eu preciso de Jesus, eu quero fazer parte desse grupo de pecadores salvos pela graça de Deus. Eu não mereço, mas eu recebo essa oferta de amor. Quem sabe hoje à noite tem alguém aqui que quer fazer isso. E nós como igreja queremos orar por você e com você. Por isso, enquanto toda a igreja está orando, eu quero pedir que você, onde estiver, se erga a sua mão. Nós vamos orar por você. Só faça um sinal com a sua mão. Se tem alguém, faça um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. E vamos colocar: Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? A igreja toda está orando por você. O que nós mais queremos é ver você abraçando essa bênção que nós abraçamos um dia, porque pessoas nos incentivaram a entregar-se totalmente a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Foi a melhor coisa que eu fiz nos meus 15 anos de idade. É a melhor coisa que você pode fazer agora na tua idade. Deus aceita jovens, adolescentes, crianças, pessoas de idade. Mais alguém quer fazer parte dessa próxima classe? Quem sabe esse seja o caso, fazer parte dessa próxima classe de discipulado e batismos. Levante sua mão onde você estiver. Deus abençoe, amém, aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Nós vamos orar. Igreja, se coloque em pé. Se você notou que a pessoa ao seu lado levantou a mão, abraça essa pessoa, ore com ela, conforme nós oramos aqui agora. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a Tua palavra nos alerta sobre a brevidade da nossa existência aqui na terra, mas ela também, Senhor, nos fala sobre a viva esperança da eternidade na Tua presença, na cidade do Senhor. Obrigado por Jesus Cristo que nos salva, que nos liberta das nossas vaidades, orgulho e pecado. Obrigado, Senhor, pelo sangue precioso que Ele verteu na cruz do Calvário. Obrigado pela oferta que Ele estende a todo pecador que crê no Seu nome, dando a Ele salvação. Pai, muitas pessoas hoje estão aqui manifestando, Pai, seu desejo de serem salvos, de crerem no Teu nome de todo o coração. Que Deus, através da pessoa do Teu Santo Espírito, sopra com poder o dom da fé, fé verdadeira nos corações desses irmãos e irmãs, desses visitantes, Senhor, para que nós possamos, Pai, vê-los crescendo na Tua graça, andando contigo, te amando, te adorando. Assim nós oramos, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos juntos cantar mais uma vez essa música. Lá está o meu tesouro,
passe para esses que levantaram a mão, alguma palavra de orientação, por favor. Quero convidar você a dar a mão para a pessoa do seu lado agora, abraçar sua esposa, abraçar seu marido, o irmão do lado que você não conhece agora, e nós vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto, pedindo que nessa semana nós deixemos todo pecado que nos embaraça e fitamos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa pátria celestial. Nosso amado Deus, poderoso Pai, o Deus que venceu a morte e vivo está, preparando, ó Deus, para nós o seu reino maravilhoso. Senhor, nós te louvamos, porque um dia nós o veremos. Senhor, enquanto aguardamos esse dia tão especial, nós clamamos, Deus, que o Senhor esteja conosco nessa semana. Que essa semana seja para o louvor e a glória do Teu santo nome. Senhor, nos envolva com o Teu amor, o amor do Pai maravilhoso. Nos conduz, ó Deus, na graça de Jesus Cristo e em comunhão com o Teu Santo Espírito. Abençoe as nossas famílias. Abençoe, Deus, tudo que formos fazer, que seja feito para engrandecer ao Senhor, que seja feito para que o Teu nome e não o nosso nome seja exaltado, pois somente o Senhor é digno de toda a adoração. E nós, ó Deus, Tua igreja, oramos assim, no nome santo de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém e amém. A todos vocês uma boa semana. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.